Estamos de volta, turma boa. Nosso curso de investigação forense e perícia criminal. Nossa turma aqui já se encontra na segunda metade do curso e nós estamos tratando aqui, né, da nossa disciplina de teoria geral da investigação e perícia. Essa é a aula número 6 que nós iremos começar. Essa aula encontra-se no nosso material de estudo na unidade 2, tá? Para você que está acompanhando, nós vamos tratar um pouquinho sobre o tópico 2 e o tópico 3. Lembrando, pessoal, que essa aula está se dando nesse formato por conta dessa situação de crise sanitária, que não é apenas brasileira, né, mundial, em decorrência do Covid-19, né, esse novo coronavírus. Já são mais de 4 milhões de infectados no mundo. Então, a nossa instituição, a faculdade, ela tem buscado garantir, né, o acesso através dessas ferramentas, mitigando os prejuízos para cada um de vocês. Então, foi criada uma plataforma. Além disso, a gente tem interagido em algumas mídias sociais, como é o caso do YouTube, do WhatsApp. E isso tudo seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, orientações essas que servem para vocês também. Orientação do distanciamento social, orientação do uso de máscara, de álcool em gel, sempre higienizar as mãos e proteger, porque você protegendo a si está protegendo a todos, tá bom? Gosto de sempre fazer esse registro porque a nossa vontade era de que essa aula estivesse sendo presencial, né? Para que houvesse uma devolutiva efetiva no momento, no mesmo instante da aula. E porque por mais que você possa assimilar bem um conteúdo que é repassado para ti, mas a construção coletiva ela é uma coisa muito pulsante, muito forte. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Às vezes você tem uma ideia, ela está pronta, mas você submete a seus colegas e eles todos têm condições de aperfeiçoá-la. Pois muito bem, os colegas que estão aptos para assistir essa aula 6, segundo o nosso sistema, são Alexandre, Ana Raquel, Antônio Jairo, Antônio Neto, Babiane, Bruna, Camila, Cleiton, Emanuel George, Emanuel Jefferson, Fábio Emanuel, Francisco Gustavo, Gianluca, Glauco, Joabe, Jordan, Márcia, Márcia Maria, Maria Thalita, Mariane, Milene, Olívia, Pedro, Juan, Tainara, Tamiri, Vera e Ivne. Caso tenha esquecido de alguém, peço humildemente desculpas, é o que o sistema me forneceu, tá? Nós estamos nesse momento na disciplina de Teoria Geral da Investigação e Perícia, a unidade 2, que trata das provas, as provas no processo penal brasileiro, a organização pericial, especificamente mais a prova pericial. Os objetivos desta unidade 2, recapitulando: definir as noções básicas acerca das provas na investigação, identificar os fundamentos da prova no processo penal brasileiro, analisar as principais ferramentas de investigação pericial, perceber as diferenças entre investigação criminal, ciência e direito e identificar a organização pericial no Brasil. A nossa unidade está dividida em 3 tópicos, nós já tratamos na aula 5 do tópico 1, tópico 1 da unidade 2. Agora a gente vai avançar sobre os tópicos 2 e 3. Vamos tratar especificamente sobre a organização pericial. Primeiro, é importante a gente salientar, como a gente pontuou na aula passada, que os meios de se alcançar a verdade real,
eles têm evoluído de acordo com a própria evolução da sociedade. A gente deixou de ter as práticas da Idade Média e mesmo da Idade Moderna, mas sob forte influência do direito canônico e do tribunal, logo do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, onde você tinha a confissão como uma prova mãe e muitas vezes essa confissão ela era alcançada como? Através da tortura, e esse suplício do corpo ele era legitimado por uma ordem divina. Então, se o sujeito não, se o cidadão ele não suportasse aquela dor física e ele viesse a confessar, tudo estava legitimado por Deus. Esse era o pensamento da Igreja Católica naquele momento. Porque se ele sustentasse e não confessasse, mesmo diante dos seus pés em meio a brasas e outros tipos de tortura físicas, corporais, aí sim é porque ele estava com a verdade era divina, mas se Deus fez com que ele não suportasse é porque ele era culpado. Então esse tipo de meio de alcançar a verdade real, ele no nazismo, no fascismo, nos regimes de exceção, como por exemplo os regimes ditatoriais aqui do Cone Sul, especificamente a ditadura militar no Brasil de 64 a 85, eles foram atualizados ou modernizados, só que a tortura era um meio de busca pela verdade real. E na tortura você tem um limite físico enquanto ser humano. Então você confessa, você atribui culpa a outro, muito mais por conta da dor física que você está sofrendo do que especificamente com o compromisso com a verdade. Sem contar que muitas vezes uma mentira poderia salvar a vida de alguém. Então esse tipo de método, ele não cabe na democracia. Ele não cabe no Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito, as instituições, elas não apenas cumprem ofícios, elas afirmam a cada dia a importância da democracia. E com a perícia não é diferente. Com o processo penal não é diferente. Se você garante o devido processo legal, você garante a dignidade da pessoa humana, você está reafirmando o Estado Democrático de Direito. Pois muito bem. Só que nesse diapasão é que na década de 80, ainda no finalzinho da década de 70, mas mais fortemente na década de 80, algumas organizações começam a clamar por democracia no Brasil. E a democracia ela não se efetivaria apenas com a saída do regime militar, e a passagem para governos civis. Seria importante fundamentar isso, codificar, mas também a vida do nosso povo ser transformada naquilo que atacava o Estado de Direito. Então, por exemplo, como vocês creem que se dava o trabalho de investigação em um regime de exceção como o regime militar? Ele era um trabalho imparcial? Ele era um trabalho que respeitava o contraditório? Ele era um trabalho que respeitava os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana em uma visão mais global? Não. Logo, na década de 80, com o surgimento, com o fortalecimento de toda essa movimentação da cidadania, também cresce o movimento de defender a autonomia da perícia. A autonomia pericial, ela encontra apoio de organizações e entidades nacionais e internacionais. A exemplo de quem? Da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, da ONU, a Organização das Nações Unidas, do Ministério Público, ou seja, instituições que gozam de respeito e de força na sociedade, elas começam a dizer, olha, a gente precisa de autonomia pericial. Essa autonomia ela pode ser funcional, se a perícia ela funcionar enquanto instituição fora dos quadros da polícia, mas mesmo que ela funcione dentro do organograma da polícia judiciária, a gente está falando de imparcialidade na prática profissional, no cotidiano profissional. A perícia, agora, qual é o detalhe nisso? É porque você nunca pode antagonizar.
a investigação criminal com a perícia criminal. Não. A perícia criminal ela é parte do sistema penal, sendo a ferramenta que examina o corpo de delito, a fim de localizar esclarecimentos acerca da materialidade do crime e sua autoria. A perícia criminal deverá ser exercida em... Olha só, tudo isso vocês vão encontrar também no livro de vocês. A perícia criminal deverá ser exercida em ambiente seguro, para a garantia de imparcialidade, estimulando a competência do profissional expert, ou seja, do especialista, em atingir o resultado mais próximo possível da realidade material fática. Então, quando se fala de autonomia, essa autonomia ela pode se dar dentro ou fora da instituição, você materializando, você criando uma instituição de polícia judiciária e uma instituição de perícia criminal, apesar do trabalho ele se somar. Agora, quando você fala de autonomia da perícia, você está falando de um trabalho imparcial. Que por vezes, imagine só, você faz o trabalho de investigação policial e você já consegue ter um mapa, ter uma mancha criminal de determinada área. Então, necessariamente, você se envolve emocionalmente com aquilo. Então, você faz uma investigação e você, de alguma forma, imagina que o resultado bom para a sociedade fosse aquele. Mas não necessariamente aquilo obedece à realidade material fática. Então, a perícia ela tem que ter autonomia. A perícia vai chegar aos resultados nos seus processos de trabalho, independente dessa predisposição ou não de alguma autoridade policial. Então, desde os anos 80 no Brasil, porque como eu digo, é um processo, tá? Não chegou um dia e disse, a partir de hoje vamos defender a autonomia da perícia. Não, não é isso. Você vem 60, a chegada dos militares ao poder através de um golpe de Estado. Aí você tem os anos 70, o regime se fortalece no final dos anos 70, nos anos 70, e depois é que vem a ressaca, a ressaca em qual sentido? Da sociedade perceber aquilo que perdeu e ela passa a reagir. Então, no final dos anos 70, começam a haver manifestações, começam a haver reuniões no sentido de reformar e de reconstituir a democracia. Então, no final dos anos 70 e anos 80, você tem diferentes movimentações da sociedade pelo Estado Democrático de Direito, entre eles a autonomia da perícia. Associações estaduais de criminalística e medicina legal e a Associação Brasileira de Criminalística, os peritos oficiais, médicos legais e peritos criminais, levantam uma ampla discussão a respeito da autonomia concebida aos institutos de criminalística e medicina legal em nosso país. Por que eu faço essa contextualização histórica? Porque isso é fundamental para vocês, gente. Não foi alguém que teve um esclarecimento, rapaz, quer saber, a partir de agora nós vamos discutir isso. Não, são os processos coletivos que a sociedade desenvolve. Como é que ocorre hoje? Hoje, a nível federal, a perícia ela se encontra institucionalmente no Departamento de Polícia Federal. Mas em 17 estados federados do Brasil, nós temos a chamada Polícia Científica, como órgão independente das polícias judiciárias, ou seja, das polícias civis. Esse tipo de instituição é que permite que o perito criminal exerça sua função de maneira independente. Porque dentro da instituição da polícia judiciária, você indubitavelmente teria uma barreira, uma dificuldade, uma incompreensão, vamos dizer assim, pelo exercício próximo das carreiras, né? O STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, também já declarou seu entendimento de que pode ser concedida a autonomia da perícia criminal tanto dentro dos órgãos de polícia como fora deles. Nesse caso, o STF não entrou em bola dividida. Ele defendeu que, olha, nós precisamos da autonomia da perícia. Então, se vocês conseguirem
ter autonomia dentro da mesma instituição da Polícia Judiciária, ótimo. Se constituírem outra instituição, ótimo também. Então ele não entrou na discussão, mas ele defendeu necessariamente a autonomia da perícia. Vamos dar uma olhadinha na nossa lei 12.030 de 2009. Eu até sugiro, como ela é uma lei pequenininha, eu sugiro que vocês leiam toda. Tá, eu separei aqui o artigo 2º, mas leiam toda. Mas vamos lá. Lei número 12.030 de 17 de setembro de 2009. O ministro da Justiça era o Tarso Genro, o presidente era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi publicado no Diário Oficial da União em 18 de setembro de 2009. Vamos lá. Artigo 2º. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada a autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Olha que bacana. Então, a Lei 12.030, ela dispõe sobre as perícias oficiais e das outras providências. Ela é de 17 de setembro de 2009. Ela é bem pequenininha, gente. São 6 artigos, então dê uma conferida nela, tá? Inclusive, é bem facinho de achar, tá bom? Qual o papel do Ministério Público nesse processo todo? Vamos abrir a nossa Constituição Federal no artigo 127. Artigo 127 da nossa CF de 88. Para a gente entender o papel do Ministério Público. Que essa discussão ela já esteve mais acalorada na nossa sociedade, ela ainda está e daqui a pouco eu vou rememorar ela para vocês. Capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, seção 1 do Ministério Público, artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Sobre a atuação do Ministério Público, em que pese a Constituição Federal não demonstrar explicitamente, taxativamente, a possibilidade de atuação nas investigações criminais, ela também não descarta que eventualmente isso aconteça. Ao nosso ver, o ideal seria que o Ministério Público ele se restringisse ao controle fiscalizatório, mas não à vedação, não há uma vedação explícita de que eventualmente ele participe de investigações criminais. Essa discussão ela já esteve há aproximadamente uns 7, 8 anos atrás, ela esteve como pauta do dia na sociedade brasileira, sobre o poder do Ministério Público de investigar. A perícia como um fator de promoção da justiça. Sempre tenham isso em mente, porque vocês vão ser profissionais da área. A Constituição Federal de 88, ela tem uma regra básica, fundamental, respeito aos direitos humanos. Então, por meio da perícia, vai ser determinada a materialidade de um crime e até a sua autoria, certo? Se a perícia, diante disso, ela for uma perícia que ela seja parcial ou que ela não tenha autonomia técnica, ela quer utilizar uma técnica, mas ela não pode, ela só pode utilizar outra técnica porque alguém interfere politicamente. Ela não vai estar trabalhando diretamente para o desenvolvimento da justiça. Então, quando dizemos que todo cidadão possui direito à justiça, a um julgamento independente, a um julgamento neutro, nós também estamos dizendo que o cidadão tem direito a uma perícia de excelência, a uma perícia que tem autonomia funcional, autonomia técnica.
Mais especificamente tratando sobre a prova pericial, pessoal. Ao longo dos anos, viu-se a evolução do conceito de prova e sua aplicação em 3 modalidades, sendo elas testemunhal, material e confissão. A perícia criminal se enquadra onde? Aqui no meio, tá? Na prova material. No processo penal, a prova pericial enquadra-se como prova material de maior importância. Vamos ver o artigo 158 do CPP. Vamos lá, sem mais delongas. Artigo 158, capítulo 2, do exame de corpo de delito. Da cadeia de custódia, e das perícias em geral. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Grifa isso aí, tá? Não podendo supri-lo a confissão do acusado. Olha que evolução conceitual. Pois bem, é imprescindível a realização da perícia no local da infração para identificação dos vestígios ali encontrados, aumentando a probabilidade de identificação do autor através do estudo e interpretação deles. Imagine só se a perícia não tivesse autonomia e se você altera a fotografia, altera a imagem, altera o local do fato. É disso que nós estamos falando. A importância da prova, artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ou seja, não é mais com base nas informações meramente que ele recebe da investigação. Você pode ter indícios, elementos, informações, mas você vai apreciar com base nas provas. O Código de Processo Penal, ele regulamenta os seguintes tipos de prova. Anotem: o exame de corpo de delito, o interrogatório do acusado, a confissão, as perguntas ao ofendido, as testemunhas, o reconhecimento de pessoas ou coisas, a acariação, os documentos, os indícios e a busca e apreensão. A perícia consiste em um meio de prova que leva ao conhecimento do julgador dos fatos através de exames realizados nos vestígios encontrados no local do crime. Essa é a prova técnica. A perícia, ela é a mais importante das provas por isso. Agora eu trouxe 2 citações interessantes aqui para vocês. Primeira de um professor reconhecidíssimo no direito penal, que é o Greco Filho, que ele coloca: os exames ou perícias em geral são verificações elaboradas por técnicos ou pessoas com conhecimento do objeto do exame. Para tanto, visando a idoneidade da prova, o exame de corpo de delito é realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Vocês estão ouvindo, né? Então não pode chegar alguém lá dizendo: olha, eu sei mais do que a Olívia, eu sei mais do que o Emanuel. Não, mas eles são certificados. E em nosso entendimento, ressalta-se a importância da preparação e conhecimento do referido profissional na área de atuação, bem como na análise do vestígio encontrado para transparecer ao juiz expertise na conclusão do laudo. Olha só aqui a observação do Madeira Desenho. A experiência e a vida no direito romano, na Inquisição, como nós já citamos, tanto nessa aula como na aula passada, no regime nazista e no Brasil no período de exceção, demonstra que a confissão deve ser analisada com cautela e reservas. Quando ele fala isso, pessoal, ele também está utilizando o prestígio, a legitimidade dele, para dizer que a prova pericial é a mais importante das provas. É ela que vai te dar o toque de ciência, a garantia científica. E para a gente nunca perder o foco, o que o nosso artigo 5º, o inciso 57 da Constituição Federal diz? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Presunção de inocência. Vocês, pelo menos nesse momento, não serão juízes ou não estão se formando para esse mistério. Vocês estão se formando
na área da perícia. Então, o que vocês têm que ter em mente é que o trabalho de vocês, ele tem uma importância para todos os cidadãos, independente do resultado que a investigação vai ter para eles. Se será para a defesa de alguém, se será para a elucidação de um crime de que você foi vítima, de que algum ente querido foi vítima. Mas vocês têm que trabalhar com o foco da presunção de inocência. O trabalho de vocês tem que ser técnico, tem que ser independente, tem que ser imparcial. Porque vocês legitimam o Estado de Direito, vocês fortalecem o Estado democrático. Então, não perder de vista isso. Presunção de inocência. Está no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição Federal. Bom, gente, nós tratamos aqui, rapidinho, nós tratamos aqui das provas no processo penal brasileiro, da organização pericial, da prova pericial, da importância que a prova pericial tem. Nós tratamos aqui dos meios de prova, da prova criminal, nós tratamos de investigação criminal, investigação científica, da diferença disso, nós tratamos do papel do Ministério Público, nós falamos aqui que a produção de provas ela não se restringe apenas às partes, mas que o juiz de ofício também pode decidir por diligenciar nesse sentido. Nós tratamos sobre a perícia como um fator de promoção da justiça. E assim nós terminamos a nossa unidade 2, aqui nessa aula 6. Né? Eu convido vocês a assistirem a aula 7, porque aí a gente separou algumas questões aqui que seriam uma grande oportunidade para exercitar e fixar os conteúdos, tá bom? Agradeço demais pela atenção mais uma vez. Estamos juntos nessa tarefa, tá bom? Um abração.